Oi, gente, boa noite. A gente teve um pequeno atraso aqui, problemas técnicos, mas acontecem e a gente vai recuperar o tempo aí. Era para deixar todo mundo sair do Isso, trânsito e conseguir ouvir, assistir ao vivo. Criar uma expectativa aqui. Formar mais gente, um bolo maior. Exato, ó, então estamos ao vivo. Vamos lá, minha gente. Bom, essa iniciativa aqui, essa live de hoje, para a gente tirar dúvidas sobre investimentos, é parte da iniciativa de educação financeira da Ambima, na Semana Nacional de Educação Financeira. A gente está na 6ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira. Então a gente reuniu aqui um conteúdo bacana. Está comigo aqui o Leandro Loyola, ele é planejador financeiro independente, veio ajudar a esclarecer as dúvidas. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Leone, responsável pela área de educação financeira aqui da Ambima. Então, gente, vocês vão poder mandar suas perguntas por aqui pelo Facebook. A gente já tem um elenco de perguntas aqui que a gente vai responder. E nós dividimos o bate-papo aqui em 3 blocos. A gente vai conversar com vocês nos próximos 30 minutos. Vamos compensar aqui esse atraso que a gente teve para entrar ao vivo com vocês. E a gente separou o bate-papo em 3 blocos. Primeiro, a gente vai responder as perguntas relacionadas ao orçamento, como a gente começa a colocar a vida financeira em ordem. Depois, o segundo bloco, a gente vai falar de como fazer sobrar dinheiro e começar a poupar. E a terceira parte do bate-papo, a gente vai falar de como investir melhor os nossos recursos. Então, vamos lá? Vamos. Bom, então a gente tem aqui algumas perguntas que começam pelo começo. Como controlar os gastos? Então as pessoas em geral têm muita dificuldade, Leandro, em começar a dar os primeiros passos, porque não consegue fazer sobrar, não tem nem a noção do seu poder econômico, ou seja, muitas vezes tem uma boa renda, mas acaba não conseguindo fazer sobrar. O que a gente pode dizer para pessoas como a Bianca, como outros aqui que mandaram perguntas de por onde eu começo? Não, é super legítima, importante, válida, né, a pergunta, especialmente essa da Bianca, a respeito de orçamento, porque não dá para nem começar a guardar, né, a gente chama, os planejadores financeiros chamam de capacidade de poupança, né, se você não tem capacidade de poupança, você não consegue começar a investir, né, então se não tem sobra, se você gasta o mesmo que você recebe todo mês, não tem sobra, se não tem sobra, não tem a possibilidade de investir, então é a primeiríssima barreira que a pessoa precisa superar, é administrar melhor esse orçamento. E eu gostei muito da pergunta da Bianca porque ela meio que dá a resposta que o planejamento financeiro tradicional costuma trazer, que é ver. Ela fala, eu tenho dificuldade de ver onde eu estou gastando meu dinheiro. Eu não sei para onde é que vai essa grana toda que eu recebo e o que eu estou fazendo com isso, né? E o orçamento, que é uma planilha, a gente chama de uma ferramenta de planejamento financeiro, a gente pode chamar de uma planilha ou um caderninho. Isso, lápis e papel funciona. Lápis e papel funciona, agora tem aplicativo, né? Você vai lançando todos os gastos que você vai tendo ao longo do dia. E isso vai se acumular em algum lugar, essas informações, e você vai ter a chance de visualizar, que é isso que ela está pedindo. Ela fala, eu quero ver para onde é que está indo. E é a primeira parte da terapia para melhorar a sua vida financeira, é você conseguir visualizar para onde está indo esse dinheiro e só então você poder tomar alguma decisão, por exemplo, de cortar algum gasto, olha, aqui eu acho que eu estou gastando demais. Quem faz esse trabalho pela primeira vez na vida sempre fica impressionado, assim, sempre toma um susto e fala, meu Deus, eu não sabia que eu gastava tanto com alimentação fora de casa. Em geral, a gente, quando faz esse exercício, a gente percebe que ganha menos do que achava e gasta mais do que pensava, não é isso? A surpresa negativa dos dois lados, né? E aí, essa oportunidade de visualizar, eu acho que é o primeiro passo, e aí depois aí é que a gente vai poder fazer uma reflexão sobre todos esses gastos e falar, será que eu posso me divertir tanto quanto eu me divirto com essa categoria aqui um pouquinho reduzida? Será que eu estou aproveitando tudo que eu estou gastando nesse pedaço aqui? Esse gasto aqui está me trazendo todo esse bem-estar? Né? Os meus professores de planejamento financeiro, Martim Iglesias, que é o seu vice-presidente aqui da comissão, falava muito sobre essa coisa do desperdício. Né? Desperdício é o que não adiciona bem-estar. Então, se não está adicionando bem-estar, tem que ser cortado. Né? Tem que sair do orçamento da pessoa. Então, acho que essa primeira conversa é válida. E tem
aqui a gente não recebeu ela diretamente, mas a gente recebe muito essa pergunta, é que o que também alguns especialistas chamam da desculpa verdadeira. Não consegue organizar orçamento porque ganha pouco. E aí a primeira e mais rápida solução é o quê? A gente ganhar mais. Mas é o caminho? Não, então, o que a gente fala assim, e sempre tem uma chance de você aumentar a sua renda, assim, né? Não é uma coisa estática que... Eu até ouvi o Aquiles ali no congresso lá do Como Investir, eu fiquei pensando, ele não pode tirar a chance das pessoas também de pensar que elas podem ganhar mais, e eu sempre recomendo trabalhos extras, né? Assim, investir na sua carreira, faz um curso para você aprender a fazer alguma coisa diferente, fazer um bico de fim de semana ou num horário extra e tal. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, e ele é um super expert, né? Mas o que ele quis dizer é que assim, a gente já tem uma definição do que a gente ganha e ela está meio dada e é muito difícil de mudar. Óbvio, você pode fazer um outro bico ali e tal, mas você vai fazer muito mais gestão nos gastos, do lado dos gastos, do que do lado das receitas, né? Para fazer essa balança ficar superavitária. Esse que é o objetivo final do negócio, né? Você quer fazer sobrar, né? Eu acho que também tem uma coisa de quando a gente precisa aumentar a renda, ela também vem muito para a gente organizar essas finanças quando a gente se defronta aí com esse problema. Porque também não dá para a gente pensar o tempo inteiro em ficar só trabalhando para pagar a conta. E é isso que também a gente percebe bastante, que as pessoas ficam nessa ciranda. Então, elas tomam decisões financeiras baseado no seu conjunto de instrumentos do agora, ou seja, do salário que eu ganho, da idade que eu tenho, dos lugares que eu frequento, e aí você acaba tomando decisões e comprometendo toda a sua renda. E aí qualquer movimentação vai fazer com que isso se desequilibre e aí você começa a ficar no vermelho. E se você não se atenta sobre isso rapidamente, esse vermelho vai ficando cada vez mais gritante. Então, o que também é importante é buscar uma renda extra, porque é sempre bom mesmo a gente ter uma possibilidade de ter uma renda extra. Diversidade de fontes de renda, isso né? Ajuda bastante, que a gente inclusive vai falar de diversificação de investimentos lá no terceiro bloco aqui, mas a gente também precisa pensar na diversificação de renda, senão a gente está concentrando todo o risco em uma fonte única. Mas é importante também entender que as decisões elas precisam ser tomadas, obviamente baseado no cenário que a gente tem atualmente, mas que a gente sempre precisa ter um colchão. Porque se a gente vai sempre ali no talo, então você ganha 1.000 e gasta 1.000, no primeiro dor de barriga que você tiver, que você ganhar 900, já faltou 100 no seu orçamento. Então, vamos fazer mais renda, eu acho que isso é importante também, mas que isso não seja só para você ficar pagando boleto. Essa sobra aí vai entrar na segunda parte que a gente vai discutir aqui. De começar a guardar, né? E as pessoas têm muita dificuldade aqui, gente, vai mandando suas perguntas aqui, a gente já está com algumas pessoas ao vivo, mas também as pessoas têm muita dificuldade de encarar essa realidade, né? Então a gente está falando muito mais de uma resistência comportamental do que a falta de experiência ou falta de conhecimento de colocar os números no papel. Né? Total, tem metáforas infinitas a respeito disso, né? De você começar a fazer exercício, né? Então, assim, a gente acaba empurrando um pouco com a barriga para começar e entrar no eixo para você ter a disciplina de todo dia de manhã ou sei lá o horário que você escolher para fazer esse exercício. Tem um lance super pesado comportamental para isso que a gente precisa. A gente afasta o que não nos dá prazer, né? E atrai tudo aquilo que é gostoso de fazer. Então é muito mais gostoso ficar sentado no sofá comendo chocolate e assistindo Netflix do que levantar e ir para a academia, né? Então é natural e é uma tendência que a gente precisa lutar contra. E o que a gente pode fazer é criar ferramentas que diminuam que facilitem essa decisão boa, né? Teve um prêmio Nobel aí recentemente que ele escreveu um livro que chama Nudge, que é justamente esse empurrãozinho para você fazer as coisas direito. Então, uma das coisas, e até outro papo do Aquiles que foi levado lá no Congresso, a propósito eu quero fazer uma propaganda da Ambima e do Congresso, porque a gente vocês colocaram no ar essa semana, né? Os vídeos do Como Investir. Então não percam, que as palestras são imperdíveis.
e é uma oportunidade de vocês consumirem um conteúdo de excelente qualidade. Tem muita pergunta sobre isso aqui, né? O que eu leio, o que eu acompanho, que livro que eu, né, que eu leio, o que eu assisto. A Ambima tem um hub de conteúdo super rico lá que eu acho que tem que aproveitar. E lá uma das coisas que a gente ouviu foi a respeito dessa história do Pague-se Primeiro, né? Que também é um nudge, né? Quer dizer, se você já começa o mês fazendo esse investimento e tira essa grana da sua frente, né? Você já não conta mais com aquele dinheiro. A chance de você conseguir viver dentro do mês com o que sobrou é muito maior do que esperar chegar ao fim do mês. Deixa eu ver aqui se sobrou. Não vai sobrar. Né? A chance de sobrar é mínima. Né? Então, eu acho que tem que encontrar essas oportunidades de empurrõezinhos que funcionam para você. Né? Outra pergunta que também aparece bastante aqui é sobre o quanto eu tenho que cortar dos meus gastos. Assim como as pessoas, quanto eu tenho que guardar mensalmente. A resposta que eu mais gosto é aquela que, olha, depende. Que as pessoas não gostam de ouvir, mas de fato ela é a mais genuína mesmo. Porque depende mesmo. Se você tem um orçamento que ele se você tem despesas que elas são de grande desperdício, de repente você vai cortar 50% porque é desperdício mesmo. Não está aproveitando nada daquilo. Aquilo não está fazendo a menor diferença para você não está tendo um padrão de gastos elevado, não está sabendo para onde está indo o dinheiro, então de repente tem gordura pra caramba. Mas também o inverso é verdadeiro. A gente sabe que a gente está com números aí, né, que não estão favorecendo, muita gente desempregada, com dificuldade de se reposicionar. Então, de fato, tem pessoas que estão aí numa situação de realmente ter renda suficiente para as coisas bastante básicas. É isso. Mas tirando esses casos, que aí a gente está falando de um sistema que precisa ser trabalhado e essas pessoas precisam se atentar bastante a essa escassez, a gente está dizendo que é o seguinte, depende demais, eu estou dizendo que depende muito da sua situação. É isso. Então, se você tem muitos desperdícios, pode ser que você tenha aí espaço para cortar 50% do orçamento. Se você já vive ali, talvez o espaço é bem menor e o desafio vai ser maior. E aí a renda extra pode vir para ajudar vocês a fazer sobrar para começar a investir e, se vocês estão com dívidas, para fazer sobrar e começar a quitar essas dívidas. Mas mais importante, Leandro, não sei se você concorda, é definir objetivos. Então, olha, eu quero cortar 20% das minhas despesas, porque esses 20% eu vou destinar a algum objetivo que eu queira, ou, né, se eu estou gastando 1.000, eu quero gastar só 800, da onde eu vou tirar esses 200. É melhor, então, porque você sabe que o teu objetivo custa 200. Do que criar números mágicos que talvez não se encaixem na realidade. Não, é um super complemento do que você tinha acabado de falar sobre o fator comportamental, porque a chance de você ter disciplina para guardar dinheiro e para se esforçar para cortar gasto vai ser proporcional à sua vontade de fazer isso, e essa vontade vai ser muito maximizada se você tiver um objetivo claro e definido. Eu quero ir viajar no meio do ano que vem. Então, eu tenho um objetivo definido, eu sei onde eu quero chegar, e eu fiz uma conta de trás para frente lá para falar assim, se eu conseguir cortar os tais 20%, eu consigo realizar o sonho da viagem do meio de 2020. Então, super comportamental e super dependente desse nudge, que é você montar uma estratégia para alcançar um objetivo e ter um motivo para guardar, porque não é gostoso cortar, né? Cortar vai ser duro, vai ser incômodo, vai ser uma coisa... A gente prefere, obviamente, viver na abundância, não pensando muito no que está fazendo, vai gastando lá e tal, e não pensa muito naquilo. E tem uma coisa que a gente se acostuma, né? E aí Entra sair do costume, sair do automático é uma coisa muito difícil. Complementando o que o Leandro está trazendo, eu sempre falo assim, dê nome, data e hora para os seus objetivos. Então, vocês querem fazer uma viagem quando? É no dia 25 de janeiro de 2020? Entrem, pesquise o valor da passagem, pesquise os lugares que vocês querem visitar, os hotéis que vocês querem ficar. Tangibiliza, que você vai começar a transformar aquela argila que não tem formato nenhum em alguma coisa. Legal. E aí você vai, primeiro, quando você materializa, o seu cérebro automaticamente já se foca naquilo e já começa a ter uma relação diferente com aquele objetivo, porque ele se tornou real. E outra, você vai saber quanto vai custar e o que esforço você tem que fazer. Se você vai ter que cortar 80% das suas
dos seus desperdícios ou se 10% é o suficiente e você consegue viver melhor com isso. Então, o primeiro exercício, de novo, é entender para onde vocês querem chegar e aí vocês vão conseguir definir o orçamento. E pensar que a organização orçamentária também, ela não é uma planilha de Excel, ela é a sua vida, né? São os seus planos, seus objetivos, o seu trabalho, que é a renda que você está construindo, são suas decisões, que é o quanto você está gastando, e os seus sonhos, para onde você quer destinar esse recurso. Então pense, dê um novo significado ao orçamento. Porque senão a gente fica lá, se não tem planilha de Excel, não dá para fazer nada. Não, planilha, e eu acho que eu falo sempre isso sobre a planilha, que parece para nós que estamos nesse meio, né, é natural, né? Vou sentar lá, vou planilhar, vou montar o meu plano, colocar tudo bonitinho. Assim, acho que uns 80, 90% das pessoas ojeriza a planilha de Excel, né? Não quer sentar, não quer fazer esse tipo nem sabe usar direito o software. Então, depender da planilha para realizar o objetivo e o sonho e tornar o orçamento atingível, não deveria ser uma coisa... Eu escuto muito isso das plateias em palestra que eu faço e tal, então... planilha, né? Quem é mais sincero abre o jogo, fala assim, eu não vou fazer planilha, tá? Já saiba, eu não vou fazer. E o que eu falo da planilha assim, é que a gente vai chegar na hora de falar sobre como investir e tal, né? E os investimentos, mas eu tenho uma outra receita que não prescinde de orçamento para saber se estou no caminho certo, que é encher os potes de cada uma das reservas. Se você estiver enchendo os potes bonitinho, é sinal que você está fazendo a sua lição de casa. Eu não preciso controlar cada um. Você já está meio que, como é que o Martin falou, conscientemente capacitado. Né? O cara já está rodando, né? Já está no fluxo natural para ele, ele já consegue formar essas reservas. E as reservas estão sendo formadas com as economias que ele faz naturalmente. E a planilha deixou de existir. Já faz muito tempo que eu não tenho planilha, por exemplo. Eu sou planejador independente. Então, eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada. É uma ferramenta importante para o hábito, mas necessariamente ela vai ser a sua muleta para a vida. Isso, exato, muleta, acho que é uma boa palavra. Porque se você for usar ela, se eu não sei fazer planilha, então eu nunca vou conseguir, né? A gente está recebendo aqui algumas perguntas, tem uma interessante aqui da Leila. Minhas filhas farão intercâmbio logo mais em janeiro e terei que pagar $800 de seguro para cada uma. Como faço para guardar o dólar para render em dólar até lá? Aqui, exemplo ótimo de uma clareza de objetivos. Ele tem data, tem preço, e aí agora a gente pode até entrar na segunda parte aqui do bate-papo, que é como a gente começa então a pensar nos investimentos. Isso. Então aí a gente tem aqui um conjunto de perguntas, Leila, e vai entrar aqui um pouco no que você trouxe, que é como é que eu começo a investir? Quais são os primeiros passos? Então, a Fabiana Dias da Silva aqui mandou, olha, como eu faço para começar a investir? Sou nova no assunto e não sei por onde começar. Aí depois tem do Cláudio aqui, não conheço nada de investimentos, onde eu começo, gostaria de ter algumas dicas de investimentos seguros, tem um perfil conservador, pelo menos esse aqui é o conjunto e acho que vem aqui com a pergunta da Leila, como é que a gente começa a investir? Não, então, o que eu acho que a Leila já tem um objetivo bem definido, né? Quando você sentar para conversar com um planejador financeiro e até um consultor de investimentos, a primeira coisa que ele vai falar para você, ele vai te jogar alguns objetivos que você talvez ainda não tenha elencado, né? Por exemplo, e falamos muito sobre isso lá na palestra, né? Um objetivo gigante que é a formação da reserva para aposentadoria. Pouca gente faz isso, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar aqui, que é um percentual ínfimo da população que guarda dinheiro para se aposentar. Um outro objetivo que provavelmente o planejador vai jogar no seu colo é ter uma reserva de oportunidades, né? Que eu chamo de emergência, mas a Ana já me cortou aqui. Que o objetivo no final é esse, quer dizer, você ter uma reserva que te ajude no momento do imprevisto, eventualmente até para você ter mais liberdade para fazer outras coisas e até diversificar depois, essa última reserva que eu vou falar depois, ela corre riscos, né? Então tem oscilação no mercado acionário, no mercado de juros, de moedas e será que eu aguento essa oscilação? Se você tiver uma reserva para oportunidades bem preparada e estruturadinha, a chance de você aguentar essa oscilação é muito maior.
Então, acho que é essa conversa que facilita essa contabilidade mental, né? Você saber, o planejador me contou que eu preciso ter pelo menos 3 vezes a minha renda mensal, e isso é um número que a gente considera válido, investido em alguma coisa bem conservadora, e aí tem de tudo, né? Uma poupança, o fundo DI, o CDB-DI de banco sólido, né? Enfim, esse tipo de alternativa. Até o Tesouro Selic, tem um probleminha do Tesouro Selic que é o resgate em D+1, que às vezes o imprevisto não espera até o dia seguinte. Significa quando você pede, você só pode ter acesso ao dinheiro no dia seguinte. Mas aí uma pergunta que também faz muito, né? Só um parênteses aqui. A reserva de oportunidade de emergência. Por que a gente tem essa nomenclatura diferente, mas que no fim das contas o dinheiro as notas não são marcadas. Mas é também a energia que você coloca naquele esforço. Como a gente falou na primeira parte do bate-papo, é muito difícil a gente abrir mão de alguma coisa agora para uma recompensa lá na frente. Muito longe. Quando a gente pensa só que a gente tem que guardar para uma emergência, a gente está com uma conotação bastante negativa sobre o dinheiro, que é o que naturalmente as pessoas já têm. Então, pensa só, eu dou sempre esse exemplo. Chega um amigo seu, te convida para passar o final de semana na praia, e aí você fala, putz, estou apertado pra caramba, nossa, mas eu preciso guardar meu dinheiro, vai que eu perco o emprego, vai que eu fico doente, vai que acontece alguma coisa. Aí você fala, ai meu Deus, mas eu não vou perder o emprego, puta, mas os caras estão indo pra praia, eu vou ficar de fora. Quer saber? Deixa eu ir pra praia, amanhã eu penso no que eu vou fazer. Agora pensa só. Já tem um mindset negativo. Meu Deus do céu, não, eu não quero vai dar essa errado. Fadiga, eu quero aproveitar a vida. Agora, se você tem aqui, por exemplo, o caso da Leila, que ela tem um objetivo muito claro, que é as filhas fazerem um intercâmbio, que a gente sabe o quanto isso agrega experiência, o quanto isso é legal. Parabéns, Leila! Um novo idioma, você vai ter acesso a novas culturas. Aí você chega e recebe esse mesmo convite. Aí você tem um final de semana na praia, e você tem esse objetivo que vai te agregar muito mais no médio e longo prazo. A sua escolha, ela vai ser mais, mais justa. Porque você vai falar assim, cara, vão pra praia, aproveite, porque eu tenho um objetivo aqui, vou estar aqui torcendo por vocês, mas o meu curso lá em janeiro, o meu intercâmbio... Muito menos amargor, né? Exatamente. Se no final das contas acontecer, se perder o emprego, se ficar doente, usa a reserva que você tem, ela tá lá para isso. Mas na vida a gente tem muito mais oportunidades e a falta de um equilíbrio financeiro faz a gente perder muitas delas. Uma carreira legal que a gente queira seguir, uma oportunidade de sociedade, um curso que a gente queira fazer, uma mudança radical de carreira e emergências, perder o emprego, ficar doente. Mas a gente tem muito mais oportunidades na vida do que emergências. Boa. Então, por isso que eu aconselho, assim, vamos ter uma reserva para que a gente possa escolher. Né? Fazer escolhas que sejam mais adequadas ao que a gente espera. Não, e reduzir o endividamento, né? Que é uma pergunta que surge com frequência. Mas eu já estou endividado, é difícil começar a investir. Para mim, eu invisto, eu já escutei essa piada, né? E vou investir no cheque especial, né? Porque está tomando dinheiro emprestado. Na verdade, não está investindo, mas está tomando. E a reserva de oportunidades, muitas vezes, ela reduz o risco de você entrar nesse endividamento de curto prazo, né? E é por isso que ela tem esse tamanho e essa recomendação, né? Os produtos recomendados são esses. Eu não quero deixar de responder a pergunta da Leila. Leila, se o investimento tem por objetivo a aquisição de uma moeda estrangeira, né? Você vai precisar de algum ativo que seja valorizado pelo menos nessa moeda. Então, os fundos cambiais podem fazer esse papel bem, podem trazer até um rendimento, alguma coisa superior ao dólar, mas pelo menos corrigir a variação do dólar. Então, garante não, mas ele vai acompanhar. Então, eu acho que é uma alternativa que é válida para você. Eventualmente espécie, mas com o risco de que a espécie de você guardar em algum lugar seguro e tal, né? Mas ir comprando também o dólar em espécie pode ser uma alternativa, porque o fundo cambial também não rende muito acima do dólar. Já rendeu no passado, quando a gente tinha títulos públicos atrelados ao dólar que rendiam dólar mais juros, e não é o caso agora. Então, o que a gente está vivendo é um momento de estabilidade. Aí a recomendação pode ser ou o dólar em espécie ou o fundo cambial. E aí, complementando, né? Então a gente estava falando sobre como
começar a investir, e aí a Ana deu bastante dica aqui para a gente sobre os objetivos. Se tiver objetivo, a chance de realizar vai ser muito maior, porque vai ter esse foco, vai ter essa direção. Então vai cortar o desperdício com mais facilidade, vai fazer as coisas acontecerem, né? Os objetivos que o planejador financeiro vai te trazer são esses da reserva inicial, de um investimento bem conservador em alguma coisa segura, tal. Que você possa acessar. Acessar rapidamente. A reserva de aposentadoria aqui, a recomendação é que comece o quanto antes melhor, porque os juros compostos trabalham para você, então é a bola de neve invertida, né? Quando a pessoa toma dinheiro emprestado, fala, mas juros em banco é igual bola de neve. O que eu falo é, use essa bola de neve a seu favor. Então, começa cedo para formar essa reserva de aposentadoria. E, finalmente, os sonhos, né? Os projetos e o que a gente quer realizar. E, geralmente, as pessoas começam a investir para um projeto, né? E muito menos, e não lembra dessa reserva de emergência, que é para que você sonhe tranquilamente. É importante ter a reserva de curto prazo e só começam a guardar para a aposentadoria depois de realizarem todos os sonhos. E que não existe, né? A gente sempre tem um sonho emendado no outro, e aí nunca começa, né? A aposentadoria nunca chega a vez dela, né? E sabe que tem uma coisa também que eu falo muito, gente, é começar. O que as pessoas também esperam é o melhor momento. É óbvio que a gente tem que se informar, a gente tem que fazer esse exercício de definir os nossos objetivos para encontrar um instrumento que seja adequado a abreviar esses objetivos que a gente tem. Mas a gente tem que começar. Quando a gente anda de bicicleta, a gente não pega, né, na internet como andar de bicicleta. A gente vai lá e começa a andar. Então, pesquisem, mas deem o primeiro passo. Se esse primeiro passo for num instrumento mais conservador, testem. Vocês não precisam, né? Eu tenho, poxa, R$1.000 é o único dinheiro que eu tenho. Começa com 100 em alguma coisa. Testa ver se aquilo é legal para você. Entende como é que é o processo. Que é uma dúvida também, que tem aqui algumas perguntas sobre isso. É melhor uma corretora? É melhor um banco? É melhor eu usar um aplicativo? Comece. Teste no banco, teste na corretora, são opções diferentes, mas que também se vocês ficarem só contemplando aquilo, vocês vão acabar... É só na prática que você vai adicionando o conhecimento a você, né? Mas uma coisa que eu escuto bastante é essa história de a instabilidade. Não, agora está tudo tão nublado, né? Tem esse negócio aí da reforma da Previdência, e governo novo, e o que eu vou fazer? Não, mas depois eu vejo. Na hora que estabilizar, não estabiliza nunca. A vida não é estável, né? Nunca estabiliza. Né? Você vai ficar esperando a hora de ficar tudo bem, e tudo certo, e tudo arrumado, para você poder começar a investir. Não vai investir nunca, né? Então, acho que é uma coisa... E eu diria mais até, quanto mais instável, mais um motivo para você investir e ter dinheiro guardado, porque tem muita oscilação, mais um motivo para ter reserva, para guardar, para formar e até para realizar os sonhos. Então, acho que é uma coisa para a gente mudar essa chave aí na cabeça. Não, e ir experimentando. Tem um processo de degustação que é importante para ir acostumando o paladar, para fazer uma analogia. Boa. Mas a gente trazer isso para o mundo dos investimentos é testar. Porque, assim, de fato, o que dificulta muito? Além de ser um tema árido, que as pessoas têm dificuldade de enfrentar, porque é um tabu, a gente tem uma baita resistência do tema, é complexo mesmo, é difícil, é muito técnico. A gente, nesse mar aí de opções, a gente sempre precisa de uma ajuda e um aconselhamento, e a gente precisa estar atento a isso, mas uma pessoa só vai conseguir te dar um bom conselho se você souber e que conselho você está buscando, que de novo volta nos objetivos. Então, para a gente encerrar esse segundo bloco aqui, de como começar a investir, comecem. A Ambima tem um website que pode ajudar nessa tarefa, que é o Como Investir, www.comoinvestir.com.br, aqui na página do Facebook mesmo bem tem completo. um link para isso. Ali você vai começar a ter noções, mas a minha dica é, começa, andar de bicicleta é assim mesmo. A gente vai, usa as duas rodinhas, depois a gente tira uma ou outra e quando a gente vê a gente já está andando. O mais importante é a gente criar o hábito, para quê? Para a gente poder investir melhor, que é o terceiro bloco. A gente não tem vinheta aqui, vai que entrar uma placa aqui. Põe uma placa aqui, ó, bem na frente da câmera, assim. Aí agora, depois dos comerciais, estamos aqui para o terceiro bloco.
Não, quando a Ana me pediu para falar sobre o terceiro, essa coisa de como investir melhor, né? Como é que eu começo a... E tem muita pergunta sobre produtos específicos, né? Então o cara quer saber sobre o Tesouro Direto, qual que é o melhor tesouro para investir? Previdência privada, que aqui é a pergunta da Daniela. Chegou agora, olha lá. É bom ou não é, né? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir fatiar os produtos de acordo com os objetivos, a chance da gente não se decepcionar, não se frustrar é muito maior. Então, produto conservador de baixo risco para objetivo de curto prazo e perfis API, né, que é a análise do perfil do investidor, respondam o questionário nas entidades onde vocês têm conta, os bancos e as corretoras, perfis conservadores e objetivos de curto prazo, investimentos mais conservadores, né? Então a chance de você se frustrar usando essa receitinha simples é melhor, né? Aumenta a chance de você ficar feliz. Uma pergunta muito frequente de Tesouro Direto que apareceu umas 2 ou 3 desde ontem aí, que qual que é o melhor Tesouro Direto? Os tesouros diretos são muito distintos entre si, então fica atento para usar a ferramenta certa para atingir seu objetivo. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, o conceito. O Tesouro Direto é um canal. E dentro deste canal você tem acesso a vários títulos lá dentro. Então, o Tesouro Direto nada mais é do que a negociação direta do Tesouro com as pessoas. Os investidores Isso finais. É feito através de uma corretora que faz a intermediação e viabiliza esse investimento. Mas o Tesouro Direto não é uma categoria de investimentos, não, gente. Ele é um canal, uma forma de investir em diferentes produtos, com vencimentos e características distintas. Alguns são mais para curto prazo, mais para longo prazo. Uns têm mais oscilação e menos oscilação por conta da categoria. Então, ele é uma categoria de investimentos e lá dentro tem todo o seu detalhamento. Então, não vale colocar tudo num bolo só. É isso. E outra coisa também. Ninguém aqui chega numa farmácia e diz assim, bom dia, o que é que está vendendo mais hoje? Se você está com dor de cabeça, você é capaz de sair de lá com um purgante, gente. Então, por favor, não dá para a gente responder essa pergunta. Não existe melhor investimento. Existe aquele investimento que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Por quê? Porque ele vai estar alinhado às 2 primeiras partes da live que a gente está conversando aqui. Seus objetivos e o seu orçamento em dia. Eu posso só complementar uma coisa que é essa história de ficar estressado com os investimentos, né? Assim, um dos objetivos do planejamento financeiro é reduzir o seu estresse financeiro, que é uma coisa que rouba a sua produtividade, né? As pessoas faltam no trabalho mais frequentemente quando tem conta para pagar. Você já viu estudos super complexos a respeito disso, que se a pessoa está numa situação difícil financeira, ela às vezes até vai para o trabalho, mas tem o lance do presenteísmo, que é eu estou lá só de corpo presente. Não estou trabalhando, não estou dedicando a minha energia full para a minha atividade profissional, porque eu estou muito preocupado com as minhas finanças pessoais. Quando essa complicação aqui que a Ana trouxe para a gente, e as perguntas também apareceram de eu não sei, é muito produto, né? A indústria de investimentos cresceu absurdamente nos últimos anos, a diversidade de produtos cresceu. E a pessoa fica sobrecarregada com aquela quantidade de produtos e, meu Deus, o que eu faço agora, né? E aí é por isso que tem um monte de gente agora conectado com a gente aqui, porque o Leandro e a Ana vão solucionar a minha vida, vão me falar ou a cerveja mais gelada, ou como é que resolve tudo a panaceia, né? Não tem. Então, o que eu queria pedir para vocês é que não ficassem tão estressados com a proliferação ou com o excesso e tentassem encontrar, fatiando desse jeito, né? Então, para esse objetivo, investimentos conservadores de baixo risco, né? Então, é um objetivo de curto prazo ou é para essa reserva de oportunidades, investimentos conservadores, independente do seu perfil, né? Você vai investir de maneira segura e não vai correr risco. E tem um conjunto de produtos que está lá. Para aposentadoria, também tem outro conjunto de produtos, né? Se você colocar cada um no seu quadrado, a chance de ficar sobrecarregado com excesso de oferta é menor. Então, só para complementar, aposentadoria. Vocês já devem ter ouvido falar dos planos de previdência privada. Então, é o PGBL, o VGBL. A gente pode entrar no detalhamento de qual usar para quem compra qual e tal. Não precisamos fazer isso agora, mas são alternativas que foram desenhadas para isso, né? O objetivo e tem também, não necessariamente, são
só essas opções. Não. Você pode fazer a sua reserva para usufruir dela lá na frente, investindo em diferentes alternativas dentro do mercado, aproveitando boas oportunidades que estejam alinhadas com o objetivo, novos produtos surgem. Mas o que também não dá, e que também tem perguntas muito frequentes nesse aspecto, é assim, olha, mas e aí, né? Tem aquilo ali, não posso ficar de fora. E aí eu falo isso que é verdade mesmo. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos. Se realmente isso fosse possível, eu estaria muito melhor, gente. Né? Pensa só, porque a gente vive disso, trabalha em instituições financeiras, tem acesso a isso o tempo inteiro. A gente só fica rico trabalhando. É o trabalho que vai fazer com que a gente consiga acumular patrimônio. E os investimentos, eles vão ajudar a garantir que este patrimônio vai ter o seu valor de compra ao longo do tempo e que você vai poder usufruir dele ao longo da sua vida. Mas a expectativa que as pessoas têm também, que investir melhor significa ficar rico, isso causa uma expectativa bastante equivocada, porque não é verdade. Existem alternativas de investimento que são bastante arrojadas para pessoas muito especialistas, mas se isso fosse verdade, todos os executivos que trabalham no mercado financeiro seriam não trabalhariam mais. Não trabalhariam mais, trabalhariam até os 20 anos, 25 anos e resolveu, né? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar o que é investimento. Investimento é uma forma de você garantir e preservar aquilo que você conquistou com o fruto do seu trabalho, com as escolhas que você fez ao longo da vida. E os instrumentos, essa imensidão de instrumentos financeiros disponíveis no mercado, eles servirão para que você consiga garantir o seu poder de compra, preservar o seu dinheiro por mais tempo, que a gente vai viver mais. Boa notícia. E má notícia é que se a gente não se preparar para isso, a gente vai viver mais, mas a gente não vai ter a qualidade de vida que todo mundo espera. E tem uma coisa também, que as pessoas acham que o investimento, porque tem toda essa fadiga, essa dificuldade, é técnico, tem muita coisa e tal, aí a pessoa faz o investimento e fala, acabou. E é só o primeiro passo, né? Então, entender que isso tem que fazer parte, assim como você cuida da tua alimentação, você sempre está vigilante, você cuida da sua atividade física, investir é um hábito, fazer parte do cotidiano, também não dá, né? As pessoas ficam lá, investem 40, 50 horas por semana trabalhando e não querem investir 1 hora do seu mês para cuidar das finanças. É isso, exatamente. E não só para os investimentos, mas para o orçamento, né? Identificar outras oportunidades. Aqui, e essa coisa do orçamento, ela é muito dinâmica, né? Eu fiz outro dia uma conversa com o pessoal do CIE lá e eu estava falando sobre o que aconteceu na minha casa, né? Antes de eu ter filho, a gente tinha o pacote de TV a cabo completo, né? Que era o pacote com todos os canais e tal. Fartura. Ficava assistindo filme o tempo todo lá, né? À noite, não tinha o que fazer. Aí nasceu o Vinícius. E aí o que aconteceu? Ninguém assistia aqueles canais mais, né? Ficava lá aquele pacote de TV a cabo mais amplo possível e só assistia Discovery Kids, Cartoon, qualquer outro lá, sei lá, nem lembro, o Gloob. Eram os canais que assistia. A primeira coisa que você tem que fazer é passar a mão no telefone, né? Liga na... eu quero diminuir esse pacote de TV a cabo, não faz sentido eu ficar pagando. E agora a gente já está numa outra fase, né? Quer dizer, que ele começa a assistir filme, a gente também não está com cara, porque o Netflix resolve esse problema, né? Mas a vida é dinâmica, o que eu quero dizer, que a gente tem que rever o nosso orçamento e o que é desejável e agradável, o que adiciona bem-estar às famílias, o tempo inteiro, né? Assim, é o que você falou, dedicar tempo a isso é uma coisa que você vai ter que seguir para o resto da vida, né? E não tem que achar chato, né? Porque eu acho que é uma oportunidade de refletir a respeito do que está acontecendo, até a dinâmica da sua vida fora das finanças, né? Você está, minha vida mudou, agora eu tô... E é interessante assim, é como você citou da atividade física. No começo é uma preguiça, a gente fica com dor no corpo, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio custa uma fortuna, mas aí você vai lá, persiste, insiste, quando você vê aquilo já te torna um bem-estar. Eu posso garantir para vocês que equilibrar a vida financeira, começar a investir, dá essa mesma sensação mesmo de liberdade. De você, poxa, que legal, consegui fazer sobrar, que legal, estou vendo meus investimentos, né, se materializar. E sempre tem um caminho para a gente fazer sobrar o dinheiro. Aí eu vou aproveitar para contar uma história dessa questão da TV a cabo, que também a gente gosta de ter
disponibilidade das coisas, porque se a gente acha que também aqui a gente está nessa vida moderna, mas somos uma espécie de milhões de anos. Então a gente tinha acesso às coisas e depois a gente sabia se lá quando a gente ia ter carne de novo para comer. Então isso fez com que a gente quisesse ter abundância das coisas, isso traz um bem-estar. E aí, quando a gente foi em casa também fazer a renegociação da TV a cabo, a primeira reação foi, não, mas vai cortar os canais de filme, meu Deus, mas e quando eu quiser assistir os filmes, etc. Aí meu marido falou, não, vai ser o pacote mais básico. Aí já me deu aquele aperto, né, meu Deus. O que eu vou perder? Eu não vou mais ter aquele canal de filmes, etc. E aí eu fiz uma conta. A economia que a gente fez daria para comprar 21 filmes por mês. Pay-per-view. No pay-per-view. Fico pensando se eu tenho tempo de assistir 21 filmes por mês. Um por dia útil. Tá aí a prova de que a gente sempre tem espaço para fazer sobrar. A gente se acostuma com as coisas e a gente mudar é muito difícil. Então Dói. esse é o primeiro Mudar passo. dói. Dói demais. O segundo passo é fazer dessa sobra ser destinada a ter reservas para que a gente possa fazer escolhas e essas reservas serem bem investidas ao longo do tempo. Isso. E aí o instrumento é aquele, né? Então falamos aqui, tem as dúvidas aqui de previdência privada, mas está muito relacionado a esse tipo de produtos que eu acho que você cobriu bem. Você tem aí algumas considerações finais? A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Não, queria agradecer, assim, uma super participação. Desde ontem a gente estava acompanhando as perguntas, então eu brinquei aqui, eu falei, vocês filtraram as perguntas? Porque só tem pergunta pertinente, eu queria responder todas. Então, eu não sei se a gente vai até ter outra chance de fazer esses bloquinhos aí, né, respondendo perguntas específicas, mas eu estou bem feliz com essa história e com a mobilização, né, que a história dessa Semana ENEF é super relevante. A gente está com eventos espalhados pelo Brasil aí, as diversas entidades do CONEF, né, estão organizando esses eventos e eu estou participando por muitos da Planejar, então fazer a propaganda da entidade aqui também, que é super importante. A Planejar é quem emite a certificação CFP. E aí tem muita gente envolvida nisso, tudo voluntário, não tem custo nenhum, então se tiver alguma coisa próximo de vocês e tiverem interesse de participar presencialmente ou pela internet, façam, né? Vai até o fim dessa semana. Então acho que é uma propaganda relevante que ajuda bastante gente. Espalhem, né, essa informação, né? Acho que é uma coisa, se você está aqui, provavelmente você já está no segundo passo, então ajuda alguém que eventualmente não tenha chegado lá, compartilha, manda o conteúdo que você descobriu que é interessante e falemos mais sobre dinheiro e sobre investimentos, que não é para ser tabu esse assunto, é para ser falado. Não, e é interessante, assim, essa mobilização da Semana Nacional de Educação Financeira, ela já acontece há 6 anos, cada ano ela ganha mais e mais adeptos, mais e mais iniciativas. No começo a gente tinha iniciativas mais concentradas, hoje a gente tem iniciativas no país inteiro. Nada mais é do que a centralização de esforços para a gente conscientizar vocês da importância de cuidar do dinheiro, da saúde financeira, como a gente cuida da nossa saúde mental e a nossa saúde física, a gente tem que cuidar do bolso também. E como o Leandro falou, são várias pessoas envolvidas, reguladores, autorreguladores, entidades, governo, todo mundo engajado nessa causa, porque a gente entende que as pessoas mais bem informadas, as pessoas sabendo tomar decisões financeiras conscientes, isso vai ajudar todo mundo, vai ajudar a gente a aumentar nossa taxa de poupança no Brasil, que é muito baixa, infelizmente. Números da Ambima mostram que apenas 8% das pessoas fizeram algum tipo de investimento financeiro em 2018. Isso é um número muito baixo. A gente sabe que o Brasil tem lá suas complexidades, mas é um número de uma taxa mais baixa do que países que têm a renda per capita mais baixa do que a nossa. Então a gente tem chance de mudar esses números, e iniciativas como essa da Semana Nacional de Educação Financeira vem para contribuir para esse processo. A Ambima vai estar a semana inteira com eventos aqui, lives, a gente está tendo todo dia conteúdo, vocês podem mandar dúvidas e perguntas para que a gente responda por aqui. A Ambima já trabalha bastante tempo com essa causa de educação financeira, é uma das apoiadoras
da Estratégia Nacional de Educação Financeira e é membro também do Comitê Nacional de Educação Financeira. Então, vocês vão achar lá no site oficial da Semana ENEF, semananef.gov.br, todas as iniciativas que tem aí, de várias entidades, pessoas físicas, entidades. E não tem só, eu descobri essa semana que não é só evento pela internet, evento presencial e clínica. Tem folheto sendo distribuído em entidade financeira, cartilha, coisa gratuita, né? Muito legal. Então, se mobilizem, vamos aproveitar essa semana para a gente chamar a atenção de vocês e das pessoas para essa temática, mas a gente tem que cuidar desse assunto todas as semanas do ano. Então, gente, obrigada, Valeu. Boa noite, e a gente vai responder as outras perguntas que chegaram aqui que não tivemos tempo de responder na live. E obrigada por quem ficou conectado. O vídeo vai ficar aqui na página do Facebook da Ambima. Vocês podem assistir novamente e mandar suas dúvidas que a equipe aqui vai responder com todo carinho. Boa noite, gente.